Rúbrica Janela Aberta. Valdemar Ferreira Ribeiro. Ser humano inteligente. É importante questionar se o leitor ou o ouvinte pensa por si próprio, desenvolvendo e aprofundando sempre suas reflexões e análises sobre a vida, ou fica à espera que outros lhe digam quais os caminhos mais corretos que deve seguir. É necessário esclarecer mentalmente cada um a si mesmo, aqui e agora, se o ouvinte anda em linha ou anda em fila. Quem anda em fila não pensa muito. Repete o que lhe mandam pensar. Repete o que lhe mandam fazer, sem questionar muito. E é assim que a grande maioria das pessoas faz, pois é mais fácil repetir do que pensar. Quem opta por andar em linha, então escolhe caminhar na frente consigo mesmo e com os outros, esforçando-se por ser o senhor de seus passos. É um indivíduo que busca desenvolver em si mesmo seu potencial de inteligência. Quem anda em linha é alguém que procura entender as questões que a vida coloca antes de as decidir. É um ser humano que não diz tudo o que pensa, sem antes aprofundar suas reflexões. É uma pessoa que busca construir um caminhar mais sapiente, e isso nem sempre é fácil, pois pensar exige esforço mental. Andar em linha é uma atitude de ser, não é uma atitude de estar. É um querer assumir sua própria consciência, e essa atitude demonstra uma elevação mental. Uma grande parte da humanidade está limitada, parametrizada, formatada a um viver com pouco horizonte mental, devido ao lugar onde nasceu, à sociedade a que pertence, aos interesses de algumas pessoas que querem dominar, ordenar e comandar as sociedades humanas em seu próprio benefício. Um viver mais elevado mental depende muito de uma série de circunstâncias à nascença e também depende das opções individuais de cada indivíduo ao querer construir seus próprios caminhos de forma dedutiva e, hoje em dia, o acesso à informação global e holística está bastante democratizado, e isso permite diversas escolhas e um maior desenvolvimento mental. Parábola. Uma criança com cerca de 10 anos de idade quase morreu no mar enquanto nadava, pois as ondas estavam altas e ela ousadamente desafiou estas ondas e, após muita luta contra as mesmas, conseguiu alcançar a praia. Esta mesma criança, há muitos anos, quando ia ao cinema com os colegas da mesma idade, no bairro aonde morava, apercebia-se que os seus amigos reagiam ao filme de uma forma realista, como se os tiros dos cowboys e dos bandidos
e os murros dados nas lutas na tela pudessem sair do ecrã e atingi-los realmente. Estas crianças que assistiam ao filme reagiam de uma forma inconsciente, indutiva, empírica, deixando-se envolver por uma realidade virtual. Aprofundando-se as questões de racismo, analise-se o seguinte exemplo. A Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou em 1945, foi gerada pelos alemães, pois estes queriam dominar a Europa e outros países, criando um império político e racial ariano. Os alemães mataram milhões de pessoas que consideravam inferiores e afirmaram que a sua raça ariana era superior a qualquer outra raça humana. Com esse modo de pensar, tentaram então escravizar os outros grupos humanos que não fossem arianos, e os que não lhes serviam mais mataram. Esta ação demonstrou por parte dos alemães arianos um racismo exacerbado e extremamente violento, com total falta de respeito pela vida dos outros seres humanos. Na realidade, os alemães arianos consideravam que eles eram os descendentes diretos de um ser superior e seus representantes aqui na Terra, o que é um absurdo e uma negação da evolução da vida. Pode-se aqui, nesta conversa, supor um ser humano nascido na Dinamarca e um outro ser humano nascido em Angola. O ser humano da Dinamarca supostamente é branco e o ser humano angolano é negro. Há diferença entre estes dois seres humanos? Um é superior ao outro? Em quê? Se abrirmos os cérebros dos dois, são exatamente iguais. O sangue é exatamente igual. Os órgãos internos do corpo são exatamente iguais e na mesma quantidade. Fisicamente, não há diferenças, exceptuando-se as diferenças normais regionais ambientais. Talvez haja diferença na cor da pele, mas a cor da pele existe por causa do ambiente solar. É um elemento superficial, não profundo. Os seres humanos têm uma origem comum do Homo sapiens australopithecus, da África Austral, onde o clima era e é bastante quente, e os raios solares são fortes, e a pele exterior sofre a influência desses raios solares. E se há alguma diferença entre estes dois seres humanos, um do norte e outro do sul, talvez essa diferença favoreça até o ser humano do sul, com pele mais escura, pois se o ser humano com pele mais clara estiver sob a influência forte dos raios solares durante um certo tempo, sua pele pode aquecer muito, pode até queimar e terá de ir para um hospital. De resto, os seres humanos em geral são semelhantes, com o mesmo potencial mental. E quem faz a diferença entre os seres humanos é o acaso e necessidade, conforme diz a teoria do cientista Jacques Monod, Prêmio Nobel. Quando, hoje em dia, alguém nega o evolucionismo, afirmando que os seres humanos
não vieram de outras espécies, o que está demonstrado pela ciência, essas mesmas pessoas supõem-se descendentes diretos de um ser superior e consideram os outros seres vivos, animais e plantas, como seres inferiores. Nenhum ser humano poderia existir sem primeiro existir o planeta, sem primeiro existirem as águas, sem existir primeiro a vegetação e as árvores. E só depois nasceram outros seres vivos, outros animais e, por último, surgiram os seres humanos. Os desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos atuais nasceram após existirem os seres humanos e suas ideias. Os seres humanos não podem existir sozinhos, pois se na Terra vivessem apenas os seres humanos, naturalmente seriam exterminados pela sua solidão, pois todos os seres são sociedades coletivas e nada sobrevive sozinho. Se olharmos o planeta Marte, temos um exemplo do que seria ou poderá ser a vida na Terra se os seres humanos continuarem a se sentirem superiores uns aos outros e a exterminarem-se uns aos outros num genocídio e a destruírem seus habitats. Este raciocínio de superioridade racial demonstra um pensamento inferior, não inteligente. É preciso aprofundar esta análise e haver humildade para se construir uma consciência profunda sobre quem é o ser humano aqui na Terra. Todos os seres, animais, vegetais e minerais, são seres muito importantes para a existência da espécie humana.